Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Hoje, segunda-feira, 4 de outubro de 2021, estamos começando aqui mais um Segunda Opinião, que é a sua live semanal de segunda-feira, 7 horas da noite, que traz sempre um convidado para trazer um debate de conjuntura ou um corte de atualidade, né, enfim, para debater alguma questão importante da luta de classes que tem a ver também com o processo de desenvolvimento aí do capitalismo, da luta de classes, enfim. Hoje a gente está trazendo o historiador Jean Menezes para fazer o debate sobre a atualidade do pensamento de Marx em relação ao que esperar do Estado no momento de crise. E aí, para começar, eu já convido o Jean para dar o seu boa noite inicial aí para o nosso pessoal que está chegando na live. Boa noite, Jean. Boa noite, Mandacaru. Boa noite, Claudionor. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, todo o pessoal que estiver acompanhando aí pela internet. Né? É um prazerzaço estar aqui com os camaradas aí. Vamos bater papo aí sobre esse assunto. Isso aí. E para bater o papo aí, debater, ajudar no processo aí de debater o Estado, né, nesse momento de crise, contamos com o camarada Glaudionor Barbosa, aqui, prata da casa, craque do Novo Germinal, do Centro de Estudos Vitor Meyer. Boa noite, Glaudionor. Dá o teu boa noite aí para o pessoal. Boa noite, Mandaca. Boa noite, Jean. Prazer tê-lo aqui conosco, né? A gente está sempre querendo discutir com pessoas que possam contribuir, né, com essa questão, né, ligada à consciência da classe trabalhadora, né, compreensão, né, da sua real situação, né, e do que fazer. E eu acho que esse tema é um tema bem interessante, né? Esse tema pode ajudar bastante, né? E boa noite a todos e todas, né? Companheiros, companheiras, camaradas, né? Que nos acompanham, né? Espero que hoje tenha pelo menos aquele quantitativo que a gente sempre tem, né? Extremamente fiel, né? Extremamente próximo da gente, nos ouvindo, né? E participando muito, né? Perguntando, intervindo. Bem, boa noite, espero que tenhamos um bom programa. Sem dúvida, teremos um bom programa a depender do tema e dos debatedores, né? Já é um craque que eu já vi bater bola aí no papo na semana passada na TV A Comuna. Glaudionor, nosso craque aí que está sempre, né, aqui no programa. Bom, vocês que a nossa turma aqui, já é praticamente a mesma turma, não é uma galera muito grande, mas é uma galera muito firme, camaradas muito valorosos que estão sempre com a gente aí no ao vivo, né? E aí o pessoal vai notar que eu tô com um semblante um pouco diferente. Eu queria, inclusive, fazer uma homenagem a esse programa aqui, eu dedicar a Gustavo Beltrão, que é um amigo que eu tenho desde o começo dos anos 90, desde que eu era ainda pré-adolescente, e que foi mais uma vida extirpada pelo capital. Ele tinha 46 anos, faleceu agora no sábado. A gente tinha um almoço domingo, ele não apareceu, fomos atrás, ele tinha tido um infarto. Depois de passar o ano num processo de desgaste muito forte do trabalho, que a pandemia derrubou a renda dele, aí ele teve que pegar muito mais trabalho para poder dar conta e acabou não aguentando. Entregou o projeto na sexta-feira e no sábado veio a falecer. Então, não tenho como estar muito animado, como sempre, não. Mas estamos aqui porque a gente precisa tocar para frente essa luta contra o capital que matou o Gustavo, né? Enfim, precisamos continuar postos e eu dedico esse programa a você, Gustavão, meu grande irmão, grande mestre da vida, tá? Mas é isso, pessoal. Desculpa aí mudar o clima para baixo, mas faz parte, o momento não está muito bom mesmo para a classe trabalhadora, né? E às vezes atinge diretamente um e outro indivíduo, né?
esse esmagamento das condições da classe trabalhadora está atingindo a todos nós, atingiu o Gustavo, atinge a mim, Glodionor, acompanho dia a dia, como ele está sufocado no trabalho, imagino que o Jean também, né? Enfim, o capital está atolando na gente, a gente está morrendo, sem ter muita condição nesse momento de reação, né? Mas, enfim, vamos começar o programa direito, tá? Eu vou começar dando o nosso serviço aqui, você que está assistindo o nosso programa, conheça o Novo Germinal, o canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. A gente tem programas aí, lives fixas, semanais, segunda e quinta-feira. Segunda-feira é sempre esse Segunda Opinião, que é um programa que geralmente traz um debate que tem a ver com a conjuntura, com a atualidade, né, com o momento. E a gente tem o Debate-Papo na quinta-feira, 7 horas da noite, também ao vivo, que traz sempre temas não necessariamente conjunturais da luta de classe também, sempre buscando esse posicionamento do campo revolucionário, comunista, e prezando sempre pelo princípio da independência política da classe trabalhadora. Não é? A gente também está com projetos aí paralelos que a gente vai criando, além das lives, né? E um deles é o Cine Debate. Né? O Cine Debate é cinema, literatura e luta de classes. Como é que funciona o Cine Debate? Todo último sábado do mês, a gente está experimentando agora, começou setembro, vai ter outubro, vai ter novembro, a gente se encontra na plataforma Zoom, não é no YouTube, para assistir um filme, um clássico do proletariado, da classe trabalhadora, e conversar entre nós sobre as questões que o filme levanta. A estreia do nosso Cine Debate foi no último sábado de setembro, com o filme Germinal. Não podia ser diferente, até pelo nome do nosso canal, né? E o debatedor, assim, o que puxou os elementos inicialmente para começar o debate, foi o camarada Glaudionor aí. Foi uma tarde realmente muito boa. A gente assistiu o filme junto e depois todo mundo deu seu pitaco, colocou suas questões, deu uma liga melhor ainda entre nós. Então, você aí gosta de cinema, gosta de falar sobre luta de classes, gosta dessa abordagem que a gente dá aí da independência política do proletariado, se soma a gente aí no Cine Debate. Eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu devia estar com ele agora para colocar no chat, mas a cabeça não está tão boa assim hoje, mas eu deixo já ali na descrição do vídeo. Então, você que está assistindo depois, vai ter ali para se inscrever no Cine Debate, ver a programação. A gente vai ter... Ô, Glau, agora em outubro, qual é o filme? Você tem ele de cabeça? Aqui. Tempos Modernos. O teu agora que está fechado. Sabe o dia? Sabe o dia? Sei. Desculpa, último já. Sábado. Dia 30. Dia 30 de outubro. Tá vendo, gente? Dia 30 de outubro, 3 horas da tarde, não é isso? Isso. Eu estou perguntando já para dar dinâmica, para trazer mais ele para falar também e tal, né? Tô ligado. E aí, novembro vai ser o Braços Cruzados, Máquinas Paradas, é isso? O último sábado de novembro. Então, essa programação extra aí que a gente está tendo, tá? Também se preparem que a gente está preparando aí um curso sobre a Polop e sua tradição política, política operária, tá? Enfim, quando a gente tiver lançamento, a gente vai anunciar. E por onde a gente anuncia? A gente anuncia nossas programações no grupo de WhatsApp que a gente tem. Não é um grupo... O WhatsApp caiu hoje, né? Segunda-feira, 4 de outubro, não funciona o WhatsApp, não funciona o Facebook e não funciona Instagram. Derrubaram o Mark Zuckerberg. Mas vai voltar, né? Em algum momento volta, senão a gente arruma um outro jeito. Mas a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente usa unicamente para divulgar a programação. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, de bater papo, nem fazer debates políticos. É um grupo somente de você receber as informações de quando é que vai ter live, quando é que tem um outro projeto, e como é que faz para participar. E quem é que vai ser convidado, tá bom? Então, eu também vou deixar o link do grupo
nas inscrições, tá bom, gente? Vou deixar nas inscrições, não, na descrição. Vou deixar o link do grupo na descrição. Mas eu acho que eu falei inscrições para dar o mote de você clicar agora em se inscrever. Já clica no sininho do lado também, que é para o YouTube lhe informar quando tem vídeo novo aqui, quando vai ter live, tá? E já deixa o teu like aí nesse vídeo, tá bom? Então eu vou ali para o chat, trazer as pessoas, os camaradas no chat. A primeira mensagem foi do Jean, porque o Zap Zap deu pau. Aí ele mandou aqui, ó, para eu mandar o link, e foi o que eu fiz. Mandei o link lá e funcionou no fim das contas. A Elisa Tieco Ioneso, boa noite para todos de Salvador. Boa noite, Elisa. Elisa, camarada maravilhosa, sempre boa ter ela por aqui. Ela foi personagem principal de uma live que a gente fez de lançamento de um dos livros do Vitor Meyer. Procura ali na aba de vídeos do canal. Tem muita coisa boa, inclusive a fala da Elisa Ioneso foi muito boa. Roberto Faiden, outro camarada que está sempre conosco. Boa noite, saudações pantaneiras. Aqui choveu um pouco, diminuiu a fumaça e já dá para respirar de novo. Onde está sem dar para respirar no interior de São Paulo, né? Com aquela. Os caras devastam tudo, deixam só o cerrado onde não é cerrado, e aí bate o vento, já está levantando aí, já estão chamando de fenômeno natural. Não tem nada natural aquilo ali é fenômeno do agronegócio, fenômeno da devastação, né? Que faz o vento levantar aquela poeira toda. O Faiden já esteve aqui em 3 programas com a gente, é sempre um sucesso. Ele é um professor excepcional, simplifica as coisas, maravilhoso. Procura lá na aba de vídeos os vídeos que a gente falou com o Faiden aqui nos nossos programas, tá? Que ele é muito bom. Zé Adelino Alves, boa noite, camarada, saudações, boa noite, Zé Adelino. Francisco Lira, o famoso Chico Fran, boa noite, camaradas, boa noite, Chico. O Acrísio Mota, boa noite, camarada, saudações aqui de São Luís, no Maranhão. Acrísio Nazaré, um cheiro para vocês. Lucas Farias, camarada do Comboio Suburbano Podcast, lá de Portugal, sempre com a gente. Se você não conhece, vá conhecer depois da live o canal do Comboio Suburbano. O Gerson, nosso fiel escudeiro aí da Intersindical do Curitiba. Boa noite, camaradas. Chuva abençoada em Curitiba. A Mercedes Galvão, camarada do Rio de Janeiro. Boa noite, companheiras e companheiros. O Gerson, boa noite, Gladionor, Mandac, Jean. Armando Grussolo, boa noite, camaradas. Boa noite, Armando. Luiz Cláudio Barbosa, boa noite a todos e todas, camaradas. Luiz Cláudio, camarada dos Ferroviários Nordeste, aqui em Pernambuco. Também prata da casa desse novo Germinal. Armando Grussolo, Gustavo presente, agora e sempre. Francisco Lira, triste notícia mesmo. Meus sentimentos a todos que conviveram com o Gustavo. Gustavo presente, realmente, foi pesado demais. Está sendo muito pesado. A gente está totalmente sem chão. Francisco Lira, Tempos Modernos, é o filme que a gente vai assistir. Boa escolha, diz a Mercedes. Nazaré, boa noite, Compras Nazaré de Caxias do Maranhão. Boa noite, querida Nazaré. Cheiro para você também. E o Jair Bescol, boa noite, Dali Jair. Boa noite, camarada. Bom, feito esse arrudeio inicial, né, para prestar o serviço do canal e também para ir chegando mais gente, tanto na live, que é uma live, né? Então, agora eu passo a bola para Jean Menezes para explicar esse tema, destrinchar esse tema que ele pautou para a gente, seguindo a nossa pauta. A gente pautou e ele pautou de volta, fizemos esse bate-bola do tema. Então, vamos começar. Está contigo, meu camarada. Pode falar. Bom, pessoal, valeu aí, Mandaco. Eu vou agradecer, né? Reafirmar aqui minha solidariedade ao camarada Gustavo, não conheci pessoalmente, como o Mandaca falou, eu participei aí de uma outra live com o Mandaca e ele participou lá, enfim, é muito lamentável, é isso aí que o Mandaca falou, né, o capital, né, exaurindo a classe trabalhadora até o fim, né, e parabenizar, não sei se é parabenizar, Mandaca, mas a tua atitude de manter a atividade do programa, né, eu também perdi pessoas muito próximas aí esse período, e não é fácil, camarada. Então, assim, é admirável. Não sei se a palavra certa é parabenizar, mas toda a minha solidariedade, camarada. Porque eu sei que quando as pessoas assim que a gente conhece, o bicho pega, né? Como você falou, balança. E eu quero fazer uma fala aqui
meus camaradas, mas muito assim, no princípio da humildade mesmo, porque é o que eu tenho para oferecer, né? Então, eu sou professor de história e eu acredito, muito convencido, que é preciso contextualizar as coisas para poder falar delas, né? Do contrário, a gente fica naquela ideia de história fragmentada, em migalhas, que a burguesia coloca para a gente, né? Então, vamos tentar aqui fazer um debate rápido aqui, inicialmente rápido, né? Para falar um pouco desse tema, né? A atualidade do pensamento de Marx, né? E o que esperar do Estado em tempos de crise. Então, eu queria explicar esse tema aqui, né? Por que a atualidade do pensamento do Marx? Porque é um camarada revolucionário, né? Que, ao lado de outros camaradas revolucionários, deram o início a toda uma tradição de revolucionários da qual a gente se filia, da qual a gente reivindica, né? E o pensamento desse revolucionário é muito importante. E o segundo momento desse título, né? O que devemos esperar do Estado em tempos de crise? Dialogando a partir do Marx, mas é verdade, não só do Marx, de toda uma tradição, né? Então não é uma fala necessariamente teórica, nesse primeiro momento eu quero fazer uma fala que vai fazer algumas problematizações, e a gente vai debater a partir do agora, da nossa realidade, né? Uma perspectiva popular, no sentido não de rebaixar o nível, mas é de dialogar com a classe trabalhadora, porque eu penso que na tradição marxista, que a gente faz parte, tem muita gente que manja dos assuntos, desse tema aqui, por exemplo, né? São sabichões do marxismo, né? E o objetivo aqui no meu não é esse, é fazer uma exposição que dialogue com a nossa classe, né? Esse é o objetivo, senão vira diletantismo, e aí está totalmente fora da perspectiva revolucionária, né? Então, eu gostaria de começar falando da crise, né? Nós vivemos um momento de crise do capital, né? E os marxistas todos vão falar isso, um momento de crise, né? É uma crise que se expressa no Brasil, mas não é só uma crise nacional, é uma crise internacional do capital. O capital, ele é uma forma de viver, de produzir e reproduzir a vida, que nele a crise faz parte, né? Faz parte. Não existe capitalismo sem crise, né? Ou seja, a crise é algo inerente ao modelo que nós vivemos de reprodução da vida, que é o capitalismo, né? Essas crises do capitalismo não começaram agora só em 2008. Elas retomam desde o início do capitalismo, né? Se nós pensarmos, pelo menos, internacionalizadamente, desde 1857, 1859, desde a época que o Marx era vivo, né? 1890, 1929, entrando no século XX, década de 70, 50, década de 70, e a gente vai entrar no século XXI, né, com essa crise que vem se desdobrando, principalmente aí depois de 2007, 2008, né? É uma crise do capital. E em todos os momentos de crise do capital, então quando eu falo todos os momentos de crise do capital, significa de toda essa história do capitalismo, né, que não tem muitos séculos, tem mais ou menos um pouco mais de 300 anos, essas crises, elas comparecem, né? E nesses momentos de crise, qual é o papel da burguesia? É importante, um pequeno parênteses logo de cara, né? Uma sociedade de classes, a gente precisa afirmar isso com todas as forças, né? Isso não garante nada do marxismo, até os burgueses reconheciam o caráter de classe da sociedade capitalista, mas aqui, hoje, século XXI, a gente tem que reafirmar isso, né? Ou seja, há um caráter de classe, e dentro desse contexto de crise, a classe que é hegemônica, a burguesia, ela vai ter que aumentar a sua taxa de lucro, né? E para aumentar a taxa de lucro, eu preciso aumentar a exploração da classe trabalhadora, né? Então, nesse sentido, nos momentos de crise, também são os momentos em que a burguesia busca desenvolver vários planos de austeridade. Essa palavra austeridade é usada como um eufemismo na boca do burguês, dos noticiários da burguesia, né? Os planos de austeridade, os planos de austeridade. Não, os planos de austeridade são ataques brutais à classe trabalhadora, visando recuperar o crescimento da taxa de lucro, né? O Marx falava que há uma tendência, uma lei tendencial, não lei fechada, né? Uma lei tendencial de queda da taxa de lucro. E quando a taxa de lucro está em queda, né, está extremamente baixa, é os momentos clássicos de crise. E para aumentar essa taxa de lucro, né, precisa atacar a classe trabalhadora. Como que se ataca a classe trabalhadora? Através de planos que interessam aos donos de propriedade privada dos meios de produção, né? Depois a gente pode falar a diferença das propriedades. Então, nesse sentido, a gente vive hoje, 2021, o desdobrar de uma crise que está vindo, no mínimo, emblematicamente, lá de 2008, né? E a classe trabalhadora, quando a gente começa a observar os índices econômicos, sociais, na boca de um burguês, de um economista burguês, não nos diz muita coisa, mas a gente precisa trabalhar com essa realidade concreta, né? Porque é exatamente a partir dessa realidade concreta que a classe trabalhadora está sentindo. E se a gente pensar de 2008 até agora, 2021,
a situação vem ficando cada vez mais feia para a classe trabalhadora, né? Ou seja, a exploração, o desemprego, a falta de habitação, a miserabilidade, a situação de insegurança alimentar, a situação de fome mesmo, os trabalhadores que vivem em situação de rua, isso vem aumentando. Agora, olha que interessante, ao mesmo tempo que vem aumentando essa crise para a classe trabalhadora, vem aumentando também as taxas de lucro. Por quê? Porque os planos de austeridade estão sendo aplicados. E atenção, mais uma vez, não é só no Brasil, é no mundo. A gente vai focalizar aqui no Brasil, mas a gente tem que entender, não pode perder de vista, que essa crise que nós estamos vivenciando aqui é uma crise internacional do capital, né? A fome não está acontecendo só aqui, não está aumentando só no Brasil, está aumentando em vários lugares, né? A gente vai chamar, então, a partir desse pressuposto, né, a atenção mais para o Brasil. Mas antes disso, eu queria, aproveitando esse momento na primeira rodada, tentar dizer alguma coisa sobre Marx, né? Não é bem uma live sobre Marx, mas é só para falar do nosso referencial, né? Muito se fala, e portanto ainda falam, sobre Marx, né? Se criou uma série de mitologias sobre o pensamento do Marx. Acho que a primeira coisa aqui, em relação ao pensamento do Marx, é entendermos, lembrarmos aqui, camaradas, que Marx não era só um pensador, um acadêmico ou intelectual de escrivaninha. Marx, em dado momento da vida, vai se posicionar junto à classe trabalhadora e desse momento em diante, até o fim da sua vida, Marx vai se constituindo como um revolucionário, né? Então, o pensamento do Marx é o pensamento de um revolucionário, em que estudo e militância, teoria e prática não são separadas, né? Porém, desde o final do século XIX, uma série de, vamos chamar assim, militantes, inclusive militantes que se reivindicavam revolucionários, começam a fazer uma releitura do pensamento do Marx, como se fosse só um pensamento, né? O autor, né, que tem uma ideia sobre o Estado e vamos fazer uma releitura. Um autor importante, que eu acho que é muito importante citar o nome aos bois, é o Eduardo Bernstein. É um dirigente muito importante da social-democracia alemã, que vai propor uma releitura extremamente revisionista, no sentido mesmo de tirar a potência revolucionária do pensamento do Marx, né? E o pensamento do Marx em relação sobre o Estado vai ser radicalmente mitologizado, né? Como se encontrássemos em Marx, na perspectiva revolucionária de Marx, a ideia de que é possível instaurar o socialismo através do Estado. E diria um pouco mais, instaurar o socialismo através do Estado de forma pacífica, ou seja, construindo, ganhando espaço no parlamento, ganhando espaço nos sindicatos, né? E a partir de conquistas de uma legislação que seria expressa ali no parlamento, conseguiríamos aos poucos substanciar o Estado a partir de um contexto socialista. Bom, isso é uma invenção de parte da social-democracia. Marx não pensa dessa forma, né? Na Rússia, né, o Lenin vai fazer referência ao pensamento um pensamento populista que depois se transformou social-democrata e também tinha a ideia de pacifismo, né? Não vamos pegar em armas, né? O Plekhanov, por exemplo, é emblemático do intelectual menchevique, importante pensador na Rússia do final do século XIX e início do século XX, e que vai também comungar dessa ideia do pacifismo, uma outra leitura de Estado. Então, eu acho que é importante não ter essa pretensão de colocar os pingos nos is, não tem esse poder todo, mas chamar a atenção que a perspectiva do Marx em relação ao Estado, né, eu queria recuperar aqui a importância do texto do Manifesto do Partido Comunista. Sugiro que todos leiam, acredito que muitas pessoas já leram, mas é muito importante, porque ali Marx coloca, né, uma crítica em relação ao Estado. É verdade que muito abstrata, é verdade que ele não desenvolve, mas é um texto político extremamente importante, né, que fala exatamente da tomada do poder. Com o pensamento do Marx em relação ao Estado desenvolvendo, ele vai ver, principalmente com a experiência da Comuna de Paris, que não basta só tomar o poder do Estado para fazer uma verdadeira democracia operária, né? É preciso destruir o Estado, né? Então isso é muito importante, porque desde o partido do Manifesto do Partido Comunista, há uma concepção que vai ser desenvolvida pelo Marx no decorrer da militância dele, de que o papel do Estado é para explorar e oprimir a classe trabalhadora, né? É um comitê de negócios. É verdade que da nossa parte não adianta muito só falarmos assim, ó, o Estado é um comitê de negócios da burguesia. É muito pouco. Mas eu queria recuperar essa ideia que já está ali no Manifesto do Partido Comunista e depois, né, para a gente poder continuar pensando e debatendo. Isso é muito importante, porque esse princípio de que o Estado é um balcão de negócios, o Estado é um comitê de gerenciamento dos negócios
da burguesia, da propriedade privada, isso é uma ideia que vai se manter no Marx até o Capital, né? Bom, mas aqui é só para dizer, olha, a ideia que normalmente se divulgou no final do século XIX, em dada medida até hoje, pessoal, sobre o conceito de, sei lá, a perspectiva que o Marx tinha sobre o Estado, não tem nada a ver com Marx, né? Então, existe uma série de mitologias sobre o pensamento do Marx em relação a muitas coisas, entre elas, o que é o Estado, né? Ou seja, o Estado ele foi criado para garantir a defesa da propriedade privada dos meios de produção. Só que não dá para falar só simplesmente assim. Cria-se no desenvolver da história de ascensão da burguesia uma ideia de que todos são iguais perante a lei. Juridicamente, todos são iguais. Se a gente pensar lá no John Locke, os donos de propriedade privada, e até hoje, a ideia de os donos da propriedade privada. Mas que propriedade privada é essa? Há uma ideia jurídica desenvolvida pela burguesia de que somos iguais e temos os mesmos direitos. Por exemplo, o direito de receber uma proteção da nossa propriedade privada. E aí essa ideologia, essa forma de botar uma certa consciência jurídica igual para todos, ela esconde as particularidades da propriedade, né? Da propriedade privada mesmo, né? O teu chapéu, Mandaca, é a tua propriedade privada. Esse meu livro aqui é propriedade privada, né? Mas esse meu chapéu, o meu livro, eles não são propriedade privada dos meios de produzir a vida, né? Juridicamente, cria-se uma artificial igualdade entre aqueles donos de propriedade que o Estado vai representar e vai literalmente proteger, né? Nós sabemos que, na realidade, há uma diferença de propriedade muito grande. Uma coisa é propriedade, é uma propriedade privada fruto do nosso trabalho, né, para o consumo imediato, ou, enfim, bens de consumo. Outra coisa é ser proprietário dos meios de produção. Tem toda uma história gigantesca, né, que nos foi apartada. Então, nesse sentido, a lei diz que somos todos iguais. O Estado trabalha com uma ideia de que vai representar todos, independente de classe social, raça, cor, etc. Nós sabemos que isso não se sustenta, né? É uma ideia muito importante e aqui é o grande foco que eu queria desenvolver um pouco mais com vocês. Na hora que estiver acabando o tempo, você me fala, tá, Mandaca? Eu vou imaginar que quando você aparecer na tela assim, é porque já tá mais ou menos lá, né? Isso, né? Tá, tô esperando só o Gordon não aparecer ali também. Tá, só para concluir esse pontinho aqui, então. Então, observa, o Estado nunca, eu disse para o Mandaca vai ficar meio repetitivo, mas vou repetir, Mandaca. Nunca o Estado foi feito para cuidar da classe trabalhadora, para garantir que a classe trabalhadora seja feliz e que tenha a sua geladeira protegida, a sua casa protegida, o seu chinelo, o seu chapéu, o seu livro, ou sei lá o quê, né, que teve na sua posse. A propriedade privada, o Estado, ele nunca foi feito para manter uma certa segurança para esse tipo de propriedade, embora juridicamente diga que sim, né? A ideia do Estado é proteger a propriedade privada dos meios de produção, né? Os meios de produzir a vida. E aí é importante a ideia de classes sociais, a gente não pode abandonar isso, né? Porque quem detém os meios de produção da vida é uma classe que é a classe burguesa, né? A classe trabalhadora tem propriedade, mas não é propriedade privada dos meios de produção. Pelo contrário, isso nos foi tirado durante os séculos, né? Mas o Estado trabalha com uma ideia geral que diz o seguinte: vou proteger todos, né? Principalmente a propriedade privada. E para fechar esse raciocínio rapidinho, já passar a bola, observe que agora nas últimas semanas, mas não é só nas últimas semanas, durante o que eu acompanho, que consigo lembrar, de 2018 para cá, o Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente atual, e junto com o Paulo Guedes, né, divulgam que a propriedade privada é sagrada. Eles não estão inventando nada de novo, né? Essa ideia de que a propriedade privada é sagrada. E vem nesse discurso, né? Se refere à tua casa, né, ao seu carro, ao seu carrinho de rolemã, à sua bicicleta, ao seu chapéu, etc. E tal. Mas, na realidade, isso vem de uma forma geral para todos, mas, de fato, nós sabemos que, e aí depois eu tenho que desenvolver isso melhor, que o Estado, ele existe, ele é uma ferramenta de exploração e manutenção através da violência de segurança da propriedade privada, né? E quem está falando isso, claro que o Marx está falando isso, um ponto de referência importante, pessoal, que tenta reunir esse debate sobre o Estado, é o texto do Lenin, né? O Estado é a revolução, muito importante, depois eu explico um pouco mais. Mas isso é muito importante, essa ideia generalizada de Estado, porque no decorrer dos séculos, isso é uma ideologia que pegou, né? Nos educam na escola, a classe trabalhadora educada desde pequenininho, para entender que o Estado faz justiça. Quando tem alguma coisa errada, eu chamo a polícia, né? Quando tem alguma coisa que eu estou sendo injustiçado, eu vou ao Ministério da Justiça, né? E assim vai, né? E o presidente Bolsonaro, recentemente, ele está saindo falando para todo mundo
que a missão do governo dele é garantir o direito da propriedade privada. A propriedade privada é sagrada, é uma coisa dada por Deus. Eu acho que é um retorno ao John Locke, lá do século XVII. Né? Mas, enfim, então esse discurso da propriedade privada, né, discurso que vem do Estado, né, ele está atual até os dias de hoje, né, e pretendo desenvolver um pouquinho mais isso, né, depois do nosso debate, para não ficar monopolizando a fala aqui. Né? Mas esse primeiro momento, então, são umas colocações gerais, agora eu tenho que depois afunilar o nosso dia a dia aqui. É isso. Fala aí, mandato. Tá certo, meu camarada. Vou passar a bola já direto aí, sem muita enrolação, para o camarada Glaudionor colocar as colocações dele aí, fazer as colocações dele. Está contigo, Glau. Ok, Mandaca. Bom a todos e a todas. Até porque é possível que quando eu dei boa noite a alguns companheiros e companheiras não tivessem chegado ainda. Eu acho que, no geral, o Jean cobre o tema, né? E o que eu vou fazer é pontuar algumas questões, né? Para fazer exatamente o que ele colocou, né? Que é de promover, né, o espaço do debate, aí, inclusive com os nossos e nossas camaradas, né? Se a gente observa direito, a burguesia tem uma explicação para o Estado, né? Quer dizer, tem várias, né? Mas a melhor é muito ruim, que é a questão do contrato, né? Alguns pensadores, né, chamados de contratualistas, afirmam, com diferenças aí, que a gente não vai entrar, não seria o caso, né, que as pessoas sentaram, né, e resolveram desistir dos seus poderes individuais para que um agente, né, no caso o Estado, composto por homens, logicamente, né, pudesse, ao deter esse poder, né, garantir os direitos, né, a liberdade, né, e principalmente a propriedade, né? A propriedade, seja na forma típica, né, de tempos passados, né, que era a terra, mas também a propriedade, por exemplo, do trabalho, né? O trabalho sempre foi considerado uma propriedade que está em mim, né? Eu também tenho a minha propriedade, tá certo? Ou seja, você S.A. não chega a ser uma coisa inteiramente nova. E a gente sabe que não é bem assim, né? Acho que o livro de Engels, né, a origem, né, da família da propriedade privada do Estado, baseado num trabalho fenomenal, né, de um antropólogo burguês, né, progressista, né, que é o Morgan, né, vai mostrar que o Estado surge apenas quando surge a propriedade privada. Ele faz a discussão correlacionando propriedade, família, né, as diversas formas de família, e Estado. E o Estado, né, e acaba com a gente, né, ou seja, com aquele Estado que a gente chama e pode chamar, né, de comunismo primitivo. Então, a destruição daquela gente, do Estado com M minúsculo gentílico, né, faz nascer um Estado, né, quando a propriedade surge na primeira forma, que é a forma de domesticação de animais, né? Que aí tinha os animais, tinha a terra, né? Com pasto, né? Tinha água, isso representava para uma sociedade muito pobre uma riqueza muito grande. Então, a gente já começa a descaracterizar o discurso burguês, mostrando que não tem nada de contrato, entendeu? Nada de acerto. O Estado é um instrumento que nasce, certo? Com a propriedade privada e o domínio de classe, né? Então, em toda sociedade de classe, enquanto houver uma sociedade de classe, haverá um Estado que é o Estado daquela classe, da classe que domina, né? Por isso, quando a pequena burguesia, né, que está, inclusive, extremamente enfronhada, né, e se dizendo de esquerda, né, seus discursos aí, né, se preparando para 22, né, bem, quando ela escuta, né, essa pequena burguesia, inclusive de esquerda, né, de alguma forma de esquerda, que escuta falar em ditadura do proletariado, não vamos falar bem assim, vamos falar governo dos trabalhadores. Não, a gente não precisa esquecer que a gente luta, né? Não devemos esquecer e não vamos esquecer e não vamos esconder que nós lutamos pela ditadura do proletariado, sim, certo? Se toda a sociedade, certo, tem um agente chamado Estado,
o proletariado precisa, durante algum tempo, de ter esse Estado, né? E de uma forma realmente forte, né? Capaz de desmontar, de quebrar, né? De picotar a máquina do Estado burguês. É interessante, né? Porque a grande mística do Estado burguês é que ele tenta, né, representar toda a burguesia. A ideia é essa, né? Defender o interesse da burguesia, né? Às vezes, inclusive, com a linguagem explícita, como Bolsonaro usa, né? Inclusive, não, mas vocês estão com o quê? Imposto sobre a riqueza? É que é proibido ser rico, né? Na verdade, a gente acha que é, né? A gente comunista acha. Então, essa representação de conjunto, ela sofre algum problema, porque, às vezes, para representar o conjunto, esse Estado pode agir contra segmentos da burguesia. Né? A gente percebe isso como uma das contradições que permeia, né, a história do Estado. Agir contra, né, algum segmento. Né? Outra coisa é que esse Estado ele precisa, né, precisa dar aparência, né, de que está tomando conta de tudo. Né? Então, por exemplo, se alguém pratica um crime, o Estado vai punir. Mas é claro que o Estado não existe para punir crimes individuais nem de quem roubou uma galinha. O Estado existe para garantir, né, a dominação, né, e a acumulação de capital. É isso. Eu diria até que é simplesmente isso. Nesse esforço, o Estado burguês procura, né, construir consenso, porque a hegemonia ela é feita de coerção, né, mas ela é feita também de consenso. Né? Então, há esse mecanismo, né? E se a gente, por exemplo, observa, né, os 13 anos de governo de colaboração de classe, né? E nós estivemos aqui, capitaneado pelo PT, havia uma busca permanente do consenso. Né? Na verdade, a expressão do consenso, né, na linguagem, eu diria que petista, me desculpe, chopeiro petista, se dá como conciliação mesmo, ou seja, a gente cede um pouco, ou seja, não faz greve, por exemplo, né, não procura meios de garantir os direitos de fato, e aí, nesse processo de recuo, né, de ficar estático, né, de ficar parado, a burguesia cede alguma coisa. Né? Claro que, ao final, a burguesia ganhou e ganhou muito. Né? Inclusive, o próprio presidente Lula já disse isso. Mas vocês nunca ganharam tanto dinheiro como no meu tempo. Eu também acho que não. Né? Mas veja, isso é algo que a gente sabe. E isso é algo que a gente precisa difundir mais. Porque, muitas vezes, essa complexidade do Estado burguês não fica muito claro. Né? Às vezes, passa mais a visão de um Estado que defende a burguesia, né? Como se ele fosse capaz de fazer alguma coisa pelos trabalhadores, né? pelos pobres, etc. E ele é capaz, e faz parte do jogo. Acontece, e eu acho que Jean colocou muito bem, que quando chega no momento de crise, né? E foi por isso que a Dilma foi tirada, né? Quando chega no momento de crise, tem que se tomar decisões duras, certo? Que recaia integralmente sobre as costas das classes trabalhadoras o ajuste, certo? Para que a burguesia retome a linha de acumulação de capital. Essa é a questão. Quando a gente vê o Temer, certo? Quando a gente observa, né, o genocida Bolsonaro, né, a gente percebe claramente, né, que eles vieram, né, para executar algo que era preciso executar. Inclusive, eu gostaria de deixar claro que isso é importante para a gente, e também em termos de tática hoje, eleitoral, seja qual for a que a gente, né, defina, enfim. Por quê? Porque qualquer forma de colaboração de classe, principalmente num país como o Brasil, de tradição autoritária, ela vai levar um certo tempo, 10, 12, 14 anos.
Bolsonaro não tem intenção de sair, né? Então, isso é importante, né? Compreender o Estado é compreender como os comunistas devem se colocar em relação a todas as questões, inclusive as questões eleitorais, né? Ou seja, não interessa, certo? Participar de eleições, certo? Se o processo fosse outro, simplesmente que vai se reproduzir as mesmas condições que já ocorreram nesse país, desde que esse país faz eleições, é republicano. Ou seja, você tem um período mais ou menos democrático, né? E quando a gente fala em democracia, a gente está falando de uma forma de ditadura do capital, a melhor forma de ditadura. O poder efetivo está na mão de representantes do capital, não está na mão do ditador. A ditadura vem, né? Marx mostra isso muito bem, e o fascismo, o nazismo confirma, como uma forma de resolver os problemas que se tornam insolúvel. De certa forma, mesmo sem alegar, sem argumentar que nós estejamos em uma forma fascista, não é disso que se trata, mas a presença de uma pessoa como Bolsonaro, de um Congresso conservador, certo? E de um STF que é tão aplaudido, quando foi o STF que deixou passar tudo contra os trabalhadores, né? Agora é um STF bonzinho, se a gente deixar na mão da justiça, as coisas vai. Não vai. A justiça também faz parte do Estado, certo? E pertence à burguesia, certo? Está aí para garantir os privilégios, direito não, os privilégios da burguesia, certo? Do mesmo jeito que o Congresso, certo? E todos os instrumentos, né, de poder, os aparelhos ideológicos, né, existentes. Acho que com isso fiz meu comentário, né? Espero não ter passado muito do tempo. Eu e Mandaca, a gente anda tentando se ajustar, né, com essa questão de tempo, porque às vezes eu falo mais do que devo, né? E acho que devo ter ficado aí nos 15 minutos, né, Mandaca? Bem, é isso, pessoal. Obrigado. Tranquilaço, camarada. Ficou bem no tempo, sim, e falou o que era necessário. Eu queria dar uns pitacos também, porque o Jean começa e o Gladionor ele coloca um, digamos, dedo na ferida, né, no sentido de debater um tema que é proibido, inclusive pela esquerda, que é a questão da ditadura do proletariado. Né? Quando esse tema vem à tona, eu gosto sempre de fazer aqui uma imagem que é o seguinte, né? A gente sempre confunde o que é a forma política de uma sociedade do que seja o seu conteúdo material. Aí, como assim, Andacaru? Conteúdo material e forma política? A forma política pode ser uma monarquia, pode ser autogestão, pode ser uma democracia, um parlamentarismo, presidencialismo de coalizão da nova república, enfim. Isso é a forma como se apresenta, mas toda forma política ela representa um conteúdo material, que o Gladionor, o Jean já começou a falar isso, mas o Gladionor tocou diretamente nessa ferida que o conteúdo material da democracia que a gente conhece, né, democracia burguesa, né, o Estado Democrático de Direito, a República Democrática, é democrático no nome, democracia no sentido de poder da maioria, não é? Mas o conteúdo material é uma ditadura da burguesia, tanto é que todos os governos desse Estado que está colocado, dessa disputa que está colocada, partem da propriedade privada dos meios de, eu gosto de chamar de meios de sobrevivência já. O nome é meio de produção, de fato, mas nesse diálogo popular que você fala, eu gosto de falar meio de sobrevivência, porque mostra como a gente é escravo. Para sobreviver, a gente precisa de coisas que não estão nas nossas mãos. E aí isso já delineia a ditadura da burguesia, porque está na mão da burguesia os meios da gente sobreviver. Porque para a gente sobreviver, a gente precisa de um salário, do dinheiro, né? Como a gente não tem meio de produção, a gente vende a nossa força de trabalho. Então, todos os governos
dessa República Democrática, eles representam, a priori, acima de qualquer coisa, o direito do lucro, o direito da propriedade privada dos meios de sobrevivência, dos meios de produção. Ou seja, os grandes empresários, que também não dá para a gente confundir com o dono do boteco da esquina, ou do mercadinho da vila, que é uma outra fração de proprietários que, se você vai olhar de perto, nem é proprietário de nada, porque o imóvel é alugado, as geladeiras, freezer, é tudo arrendado. Né? Enfim, o pequeno burguês não é dono de nada, mas ele está numa posição ali de proprietário. Mas não é dessa camada que é a ditadura. É a ditadura dos grandes burgueses, de fato, do interesse da burguesia. Bom, só queria dar esse pitaco aí de destrinchar, né? Porque a ditadura do proletariado não quer dizer que vai ser menos democrática ou mais democrática na forma. A gente está falando do conteúdo material. Uma sociedade que seja organizada para atender aos interesses materiais objetivos da classe que vive do seu próprio trabalho. Né? Ditadura do proletariado é isso. Ditadura do proletariado não é um chefe dizendo não sei o que lá, ou uma ditadura no sentido que a gente conhece como a ditadura militar. É a capacidade da classe trabalhadora impor os seus interesses acima dos interesses do lucro. Bom, camaradas, depois desse meu pitaco, enrolei muito aqui, passei quase 5 minutos dando pitaco, geralmente eu só passo a bola de volta para o Jean. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui de pergunta. Tem alguns comentários, né? A Mercedes falando da origem da família, problema privada e do Estado, que é um ótimo começo para o debate de Estado mesmo, né? Eu indicaria também o 18 para o Mário, indicaria carta ao programa de Gotha, indicaria carta ao Comitê Central dos Comunistas, estudo do Marx, do Engels, e o Estado e a Revolução, pelo menos daí, né? Para ter uma visão geral da perspectiva marxista. E, claro, não menos importante, mas bem conjuntural também, a Guerra Civil na França, né? Que aí é a ditadura do proletariado sendo colocada em prática do jeito que os trabalhadores ali de Paris conseguiram. Né? Mas, enfim, camarada, de pergunta não tem isso. O Chico está colocando aqui, ó. Peraí, me desculpa por não ser relativo ao tema, mas li hoje e recomendo 2 artigos. Um é do camarada Glaudionor. O imperialismo como expressão política do processo de acumulação de capital. Glaudionor Gomes Barbosa. É o Glaudionor aqui acima, hein? Não tem o link. Será que o autor tem? Ô, Glaudio, tem link desse texto aí? Vou passar a bola aqui para o Jean, em seguida passo para o Glaudio, tá? Está contigo, Bem Jean. rápido. Eu posso mandar para você, aí você coloca. Como você faz? Eu, inclusive, nem sei como é exatamente. Vou colocar na descrição aqui, descrição do vídeo. Limitações tecnológicas. Eu também sou um dinossauro, faço o que posso. Jean, está contigo. Beleza, pessoal. Bom, então, assim, o Claudionor assim, já narrou, né? Vou tentar seguir nessa pegada, Claudionor, tentando falar um pouco sobre essa questão da conciliação, né? O que eu acho que é problemático, muitas vezes, é quando nós, a esquerda, que reivindicamos a esquerda revolucionária, né? Sempre lembrando que esquerda, negócio de esquerda e direita, eu acho que não fala muita coisa. Aponta alguns sinais, mas só isso, né? Mas a esquerda revolucionária, né? Aqueles que defendem o socialismo, né? A ditadura do proletariado, acho que é muito importante, porque dentro dessa própria esquerda que se reivindicava revolucionária, na passagem do século XIX para o século XX, até hoje, começou a desenvolver uma ideia de que, para Marx, o papel do Estado era tomar o Estado, o papel do proletariado, tomar o Estado para desenvolver uma gestão conciliadora. Né? Isso é o que muito bem falou Claudionor, isso é o que faz a burguesia. Né? E aí eu queria enfatizar de novo, né? O Mandaca acabou de sugerir também esse texto do Lenin, o Estado da Revolução. Por quê? Ele é um apanhado, gente, assim, ó, rapidinho, muito rapidamente. Está sendo feito o processo revolucionário da Rússia, 1917, né? Kornilov está tentando dar um golpe, ou seja, o Lenin tem que sair de São Petersburgo, né? E é nesse contexto que ele vai escrever o Estado da Revolução, né? Justamente fazendo uma leitura crítica que os socialistas, vou chamar os reformistas, tá bom? Os socialistas revolucionários lá da época, que não era revolucionário, os mencheviques, enfim, faziam uma leitura de conciliação de classes desde o começo do ano de 17, né? E ele vai fazer um apanhado de todas essas obras que o Mandacaru falou aí agora, né? E que vai dar vida a isso, mais ou menos, e outros textos do Engels, né?
esse livro, Estado e Revolução, é muito interessante, né? Porque ele vai criticar esses sociais-democratas reformistas, vou chamar assim para nossa linguagem de hoje, que estavam tentando mostrar um Marx conciliador das classes, né? E é exatamente como o camarada Claudenor colocou, né? Os revolucionários defendem a ditadura do proletariado, né? A ditadura revolucionária do proletariado. E não tem essa de não violência, né? Ou seja, é a ditadura. Agora, aqui no Brasil, quando a gente fala de ditadura do proletariado, é um desafio muito grande, né? Mas eu insisto e concordo com o camarada Claudenor. A gente tem que falar, chamar ditadura do proletariado, né? E como na história do Brasil a gente tem um histórico com essa palavra ditadura muito ruim, né? Sei lá, proclamação da República, é uma ditadura. É a ditadura Vargas, ditadura de 64. Então, assim, é muito ruim, mas assim, a gente tem que lembrar, estou repetindo um pouco, tá, Claudenor, se me permita, que você falou. A gente tem que lembrar que a democracia que a gente vive hoje, ela tem sua origem no século, mais ou menos, no século V a.C., de uma sociedade de donos de escravos. É assim que nasce. A democracia é um sistema político de donos de escravos. É assim que ela nasce, né? Depois ela vai recebendo novas reconfigurações, o conceito de democracia vai se transformando, né? O processo histórico é verdade, mas ainda assim continua sendo uma forma de governo dos donos de propriedade privada, né? E quando a gente pensa, e aí, olha só o poder das ideologias, né? Olha o poder das formas de entender o mundo que nos é colocado, para nós, classe trabalhadora. Nós chegamos aqui no século XX e XXI, entendendo que a democracia é o governo do povo. Que a democracia é o governo de todo o povo genérico mesmo, né? Esse negócio aí, genérico, povo. É o governo do povo, né? Em que todo mundo é representado. Como bem falou o camarada Claudenor, a democracia que nós conhecemos aqui é a maior ditadura que existe. Né? É um governo, a democracia, que nos é vendida como a melhor coisa do mundo, na realidade é a ditadura dos patrões. É a ditadura dos donos dos meios de produção. É a ditadura da burguesia, né? E é claro que, se a gente pensar no século XVIII, XIX, para até hoje, 2021, essa burguesia, para continuar ditando, né, as regras do jogo, ela desenvolveu formas super cirúrgicas de guiar, de gestar o Estado para poder manter essa consciência geral de que todos são representados pelo Estado. Mas, na realidade, né, o Estado burguês que nós conhecemos hoje, né, e que muitas vezes se reivindica como a melhor forma de governo possível, nada mais é do que a ditadura brutal dos donos dos meios de produção, dos patrões. Se não vejamos, classe trabalhadora é livre para ir e vir. O Estado garante esse direito. O Claudenor usa outra palavra, né? O direito é eufemismo mesmo, né? Mas assim, é um privilégio de um grupo que tem como ir e vir. Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, comendo poeira, né? Professor, né? Professor desempregado. Eu tenho o mesmo direito de ir e vir que, sei lá, os netos, os filhos do Antônio Hermílio de Moraes. De ir e ir para onde que eu quiser, né? Mas na prática nós sabemos que isso não é real, né? Eu tenho o direito de ter acesso à cultura e à arte, né? Até onde vai? Ou seja, quando a gente começa a analisar contrapelo, a gente vai ver que esse Estado democrático, de direito para todos, amplo e etc. e tal, é uma grande falácia, né? E, em contrapartida, aquilo que muitas pessoas têm medo, algumas, né, quando a gente fala de ditadura do proletariado, muito pelo contrário da ditadura da burguesia, chamada hoje de democracia, alguns séculos já, é a proposta da forma mais democrática de se relacionar e de viver, e de produzir e reproduzir a nossa própria vida. Vamos rapidamente lembrar a Comuna de Paris, né? Olha a importância da Comuna de Paris. Ali não se edificou o comunismo, não se chegou a esse patamar, mas ali você tem um exemplo. Marx falava assim, quer saber o que é a ditadura do proletariado? Né? O Lenin retoma isso no Estado da Revolução. Olha para a Comuna de Paris. Aquilo ali é a ditadura do proletariado, é a regência, é o proletariado ditando como vão funcionar as coisas. É o proletariado ditando quem vai ser o juiz XYZ, ditando qual vai ser o valor do salário, né? Ou seja, é o proletariado escolhendo e podendo retirar o seu delegado, o seu representante, no momento que for preciso, né? Não esperar 2 anos, no caso do Brasil aqui. Então, assim, o que a gente chama de ditadura do proletariado, ou seja, é o proletariado ditando a forma de viver, né?
Nada mais coerente, democrático, de verdade, do que isso. Né? Ou seja, é o proletariado, é o morador do bairro XYZ, são os trabalhadores deliberando a sua própria vida, tomar a vida, a história pelas mãos. Né? Tem limites a Comuna de Paris, não vou ficar falando tanto aqui, mas o fato é que essa ditadura do proletariado é fundamental para nós hoje falarmos dela. E aí, para fechar esse outro momento, tudo isso que a gente está falando aqui me remete a pensar a esquerda revolucionária. Né? Aquela esquerda revolucionária, aquela esquerda que reivindica a revolução, mas que tem vergonha de falar, e medo de falar da ditadura do proletariado. Tem medo, restrições gigantescas para não ficar ruim na fita, na foto, de falar governo operário. Fala de forma genérica, né, trabalhador, da forma mais difusa possível. Mas aí o Antônio Hermínio de Moraes também falava que era trabalhador. Silvio Santos fala até hoje que é trabalhador. Né? Então, observa, é importante dar nome às coisas. Né? É ditadura do proletariado, isso é muito importante. Jamais virá do Estado isso. O que devemos esperar do Estado? Olha, os revolucionários... E aí é um problema sério, vou trazer uma coisa mais conjuntural. Quando os revolucionários depositam a saída pelo Estado, quando os revolucionários acreditam que para atender as demandas da classe trabalhadora é preciso conquistar o Estado e aperfeiçoá-lo aos moldes da democracia, social-democracia alemã, parte dela no século XIX, a gente está numa situação complicada. Né? Quando a gente acredita que participar do processo eleitoral, vamos jogar a classe, genérica assim mesmo, vamos jogar a classe trabalhadora para apoiar tal candidato, partido, coligação, X, né, para as próximas eleições, porque o Bolsonaro não dá mais. É verdade que o Bolsonaro não dá mais. Né? Mas também é verdade que a saída para atender as demandas da classe trabalhadora não se dará por processo eleitoral. Pelo fato, por muitos motivos. Claro, me permita a simplicidade aqui. Mas por um dos motivos, dos vários, um dos motivos. Porque quem dita as regras do jogo eleitoral democrático, dito democrático, é a burguesia. É a burguesia. Quem delibera que no processo eleitoral o partido X vai ter 1 minuto ou 45 segundos e outro vai ter 38 minutos, são as regras do jogo da burguesia. Né? É claro que a gente precisa participar do processo eleitoral. Estou querendo apontar aqui para um problema muito sério. Quando nós, da esquerda revolucionária, ou pelo menos assim se reivindica, espera que, ao ocupar o Estado, que ocupando o Estado, vamos conseguir resolver os problemas da classe trabalhadora. Nós não vamos. Né? Nós não vamos. Hoje são mais de 14% da população brasileira desempregada, né? Mais de 127 milhões de brasileiros. Moçada, isso aqui é mais de 50% da população brasileira em situação de insegurança alimentar. São 20 milhões de brasileiros. Aí, olha esse número, pessoal. 20 milhões de brasileiros. Hoje, agora, dia 4/10. 20 milhões de brasileiros passando fome. Isso aqui é desgraçado demais. Os dados aproximam de 600 mil mortes pela Covid. Eu falei em outro momento, quero repetir aqui, Mandaca. Esse número pode ser multiplicado de acordo com os militantes, se reivindicam revolucionários, que trabalham com a questão sanitária, que são médicos, enfermeiros, etc. Você pode multiplicar esse número por 3. São mais de 1.500.000 pessoas que já morreram pela Covid no Brasil. Por quê? Porque o Estado não está preocupado, de fato, com essas questões. Né? O Estado está preocupado em legalizar o desmatamento. O Estado está preocupado hegemonicamente, tá ok? Para a gente não ser tão simplista, eu não ser tão simplista, mas hegemonicamente está preocupado com garantir o desmatamento aconteça, o pessoal ganhe um dinheiro danado, né? E que fique por isso mesmo. Né? Vi agora à tarde uma entrevista do Bolsonaro, na entrevista Pretec passada, né, em que ele conversava com uma produtora rural dizendo o seguinte: olha, nós precisamos fazer o que eles estão fazendo hoje, né? Que o Salles conseguiu fazer. Né? Você abrir a porta, como é que ele disse lá, aquela fala tosca, abrir a porteira e passar a boiada. Né? O projeto está sendo efetivado. Né? Está sendo efetivado. Ou seja, o que a gente pode esperar desse Estado? Nós, revolucionários, aqui sem falsa modéstia, na minha humilde opinião, camaradas, nós, revolucionários, a gente não pode esperar muita coisa do Estado. A gente tem que cravar a luta direta dentro do Estado, ou seja, participar das eleições, sim, porque a classe trabalhadora está sendo compelida a acreditar que esse é o jogo da saída. Então a gente tem que participar das eleições. Né? Agora, a gente precisa ter algo muito maior do que isso. E aí, né, a gente sabe que a esquerda no Brasil e no mundo, né, eu reivindico a tradição trotskista, né, e acredito que é necessário um partido mundial, internacional, para poder dirigir a classe trabalhadora, né, orientá-la nesse sentido. Não fazer a revolução por ela, isso aí é horrível. Mas o fato é que a esquerda está em frangalhos. Né? Quando a gente vai para as ruas, parte da esquerda fica brigando para ver se vai chamar Lula 2022, outra falando que tem que chamar uma terceira via, né? E outra ainda, da forma mais oportunista possível, vamos lá,
né, para a rua, todo mundo junto, vamos falar o fora Bolsonaro, mas no fundo, eu vou fechar aqui, né, assim, eu vejo que a maior parte da esquerda não está a fim de tirar o Bolsonaro, não está a fim de fazer a crítica ao Estado, né, ao Estado e determinado governo do momento. Está preocupado em deixar ele sangrar, né, até 2022, para que os partidos de esquerda, geral assim, conquistem aí o parlamento e vão prometer, como já estão prometendo, melhorar a vida da classe trabalhadora. Assim, isso não é possível, né? Não é possível. Bom, enfim, deixa eu passar a bola aqui, que já extrapolei. Perdão. Não, mas é isso mesmo, é uma conversa sobre esse tema aí, que já está bastante rica. Antes de passar a bola para o Gladinor, dá outro pitaquinho meu aqui, que eu estava lembrando, mais uma configuração simples, popular, que eu tento dar nesse debate, é assim, quando você vai olhar para esse Estado, assim, todas as ocupações centrais de comando dele são indicadas não pela classe trabalhadora, né? Tipo, quem é que elege os deputados, os vereadores, os executivos? Ah, é o povo votando. Mas na verdade é o poder econômico. O cara ter dinheiro para fazer a campanha, para mandar mentira no WhatsApp, para fazer viagem de avião, para fazer discurso. Então, o poder econômico define muito, muito em relação a quem vai ser eleito. Não somente, né? Pode eleger um candidato ou outro que não seja da pauta do poder econômico de direita, de centro, de esquerda. Mas você vai para os outros cargos do Estado também, tipo o judiciário. Quem é que elege o judiciário? Tem algum filho de operário lá no Tribunal de Justiça? Se tiver, é um e não tem. Mentira, não tem, né? Então, esse Estado é realmente da burguesia pessoalmente, né? Camarada Goldenô, tá contigo aí depois do meu espetáculo. Eu acho que a gente caminhou, né? E caminhou já para o fim, né? Pelo menos das intervenções de Jean, e eu acho que na minha ponderação. Eu acho importante que a gente perceba que essa desconsideração, né? Ou, se a gente quiser, esse desconhecimento, essa confusão sobre a questão do Estado, por parte da chamada esquerda institucional, né? Ou centro-esquerda, como queira, ela, ela pode até aparentar exatamente isso, um desconhecimento, né? Talvez uma falta de compreensão, mas não é. É porque isso favorece, né, a defesa de determinada tática e estratégia. Se a gente observar direito, né, a história recente do Brasil, no final dos anos 70, o movimento operário, né, e outros, né, aliados, né, surgem bastante radicalizados. Né? O movimento do ABC Paulista era um movimento anticapitalista, né? Espontâneo, sem muita, né, sem muita base teórica, né? Isso é importante, porque não há teoria sem prática, nem prática sem teoria, mas era um movimento que se colocava contra realmente o patronato, né? O partido, inclusive, se colocava como uma opção, né? Não vote no patrão, vote no trabalhador. E outros locais também, São Paulo capital, né? E o que a gente vê é que esse ciclo se esvazia exatamente com um pouco antes já um esvaziamento, mas com completo esvaziamento, com essa crença de que trabalhadores, né, ou representantes de trabalhadores, aí inclusive parte eram trabalhadores mesmo, não operários, né? Lula era operário, claro, né? Se colocado no poder, certo? Resolveria o problema. E confirmou-se, mais uma vez, experiências históricas que a gente já conhecia. Não resolve o problema, pelo contrário. Né? Os melhores quadros, tá certo, são arrastados para a burocracia do Estado, para a burocracia sindical, né? E para a burocracia do partido. Essas pessoas se acostumam, né, a um padrão de vida pequeno-burguesa, realmente, certo? E
a classe operária, em particular, as classes trabalhadoras, ficam totalmente sem lideranças, certo? Aí abre-se um espaço, né, um vazio, certo? Que é ocupado, às vezes, por pessoas também sem grandes preocupações de médio e longo prazo, né, dos interesses da classe trabalhadora, e vem dar, né, no que deu. Né? Depois de 2 décadas e meia por aí, né, a burguesia, né, disse, não, olha, isso não está dando certo, não está na velocidade que a gente espera, e a gente tem muito problema a resolver, e a gente vai resolver do modo que nós sabemos. Tira e coloca outro. Né? Então, essa forma de enxergar o Estado, né, ela, de certa forma, desculpe o pleonasmo, né, precisa ser analisada, porque se casa diretamente, né, como se vê o Estado, né, como não se identifica o Estado realmente como um Estado de classe, né, um Estado que está para organizar e defender os privilégios de classe a qualquer preço, inclusive ao preço, né, do genocídio, tá certo, ao preço da repressão dura, pesada, principalmente, né, contra as periferias, contra jovens negros, tá certo, contra a classe trabalhadora, enfim, contra a mulher, etc. Então, quando não se observa isso, se defende exatamente o que é defendido, porque se esquece que a única forma de fazer, né, a Revolução Socialista é fazer contra a burguesia e contra o Estado da burguesia. E só tem uma forma de fazer isso, certo? É organizando os trabalhadores de forma independente. O que está sempre em jogo é que se nega, né, aos trabalhadores, né, inclusive a palavra de ordem, né, de que a emancipação dos trabalhadores será obra dos trabalhadores, certo? E quem se agregar a isso, se agrega também como um trabalhador, mesmo que seja um trabalhador intelectual, tá certo? Mas ele está dentro dessa perspectiva. Então, quando se trabalha contra qualquer que seja o mecanismo, a forma, a maneira, contra a independência política, né, do proletariado e dos trabalhadores em geral, efetivamente está se atrasando, né, está se fazendo de propósito, né, um retardamento de qualquer possibilidade desses trabalhadores organizados intervirem na cena política, certo? De forma autônoma, certo? De forma livre, construindo uma alternativa, né, que sirva efetivamente a esses trabalhadores. Quer dizer, não está desassociada a forma como se enxerga o Estado. Em nenhum processo a gente analisa, por exemplo, a profunda virada que a social-democracia alemã faz, tá certo? Todo momento a gente vai observar que o Estado não está sendo considerado no que ele é, ou seja, uma representação, tá certo? De força, não é uma representação imagética, é uma representação de força, né, da classe burguesa, certo? Enquanto isso, os trabalhadores precisam organizar uma contraforça, certo? Que possa combater diretamente, né, essa força organizada pelo capital. Né? E as saídas pacíficas, né, elas têm atrasado, né, e vão continuar atrasando. Né? O momento hoje era dos trabalhadores estarem nas ruas, tudo bem, tem desemprego, a gente entende isso, mas ela está nas ruas pedindo, sim, a cabeça de Bolsonaro. A gente não quer Bolsonaro. Mas a gente não quer Bolsonaro, certo? Mas também não quer outro representante da burguesia. A gente precisa dizer que quer Bolsonaro fora, tá certo? Mas quer uma alternativa dos trabalhadores. Eu acho que é isso. É isso aí, só ler aqui o que o Adesso colocou. Determinadas situações em que a consciência política do proletariado ainda não esteja madura o suficiente, pode-se colocar o governo dos trabalhadores como transitório pela ditadura do proletariado. Esse governo deve aplicar um programa que aponte para o socialismo e se apoiar em organizações de massa dos trabalhadores da cidade e do campo. Bom, a gente está fazendo todo esse debate aí sobre o Estado, né? E acho que agora vamos para essa reta final, né? E diante de tudo isso, né, camaradas,
o que é que se aponta? Que aí já fica a sua fala mais no amarramento, e aí no final a gente faz a despedida, tá, Jean? Está Tranquilo. contigo aqui primeiro, depois passo para o Glauco. Então, assim, né? Aqui é aqueles debates que você é convidado, é um presente o convite do Mandaca, né? Aprender com vocês todos aqui. Isso é maravilhoso. Isso é uma admiração, viu? Uma fala de admiração à tua explanação, viu, Claudio Honor? Eu quero ter essa maturidade, essa calma, essa paciência, né? Essa segurança para falar de assunto tão importante assim. Eu acho que muito rico, né? Mas, para poder chamar de novo o tema, né? O que esperar, então, do Estado em tempos de crise? Se a gente pensar no Estado, enquanto a gente estava debatendo aqui, né? Como instrumento da classe burguesa, né? Instrumento de repressão, de uso da força legalizada, etc., etc., a gente não pode esperar nada do Estado. A não ser que vai vir ataques, mais ataques, mais ataques. Né? O que a gente pode esperar do Estado diante da pandemia? É claro que a gente tem que cobrar tudo o contrário, mas o que esperamos do Estado, por parte da burguesia, é ataque. Ataque, tentativas de conciliação. Claudio Honor disse uma coisa muito importante, ou seja, essa conciliação ela está em movimento histórico, né? Se ficaram 14 anos conciliando e estava bom para a burguesia, com o acirramento da crise, precisa de mais austeridade. Então, Bolsonaro, a ultradireita é muito bem-vinda. Não está dando conta de fazer o serviço, a gente reabilita os conciliadores de classe, estou falando do PT, eu sou dirigente mora lá, que é o PT, o Lula, né, para tentar voltar novamente. O importante ou seja, então, a gente não pode esperar os revolucionários. Claro que se eu sou um liberal, eu sou uma centro-esquerda, ou sei lá, eu sou um progressista, eu sou um neo-iluminista, sei lá o quê, fica à vontade para defender o que você quiser. Agora, os revolucionários não podem esperar nada do Estado. Né? No sentido de que, olha, o Estado está realmente preocupado com a classe. Agora, os revolucionários devem fazer tudo, né, para combater o Estado. Isso é muito importante. Né? Não significa, então, não fazemos nada e o mundo acabou e vamos, então, morrer. Não, não é isso. Precisa se organizar. Agora, aqui vem um dilema muito grande, porque a mudança substancial de tudo isso, ou seja, uma ditadura do proletariado, não vai acontecer só porque eu gosto, ou quero, desejo, ou nós desejamos. Né? É preciso uma série de fatores. Eu acho que esse debate aqui ele coloca alguns pontos importantes para a gente refletir, né? E é obra da classe trabalhadora. Eu reivindico o trotskismo, acho que o partido é fundamental, mas não é o partido, né? É a classe trabalhadora. O partido é um instrumento, uma ferramenta, né? Que, se bem colocado, é maravilhoso e importante. Só que também, né, o partido burocratizado é uma desgraça também para a classe trabalhadora. Agora, vamos só olhar para a União Soviética que a gente vê o que aconteceu. Né? Então, assim, mas o fato é que é preciso uma consciência de classe, que não é do indivíduo ou outro. Isso é um trabalho de longa duração. Considero, né, aqui que a esquerda está em frangalhos, né, e não está em frangalhos a partir de agora, está há muitas décadas em frangalhos, né, no sentido de conseguir dialogar com a classe trabalhadora, no sentido de conseguir movimentar a classe trabalhadora. Né. Boa parte daqueles que se colocam como revolucionários, né, sabem que tudo isso é muito mais do que a gente está falando aqui, se colocam como organizadores da classe, não no sentido hegemônico, né? A classe é a céfala e nós organizados somos a luz. Nada disso, é coisa da burocracia, coisa que só retarda a luta da classe trabalhadora. Né? Mas parte da esquerda revolucionária está nas ruas, está nas fábricas, está nos locais de trabalho, né? Mas ainda assim é preciso mais organização, né? Com uma influência de massas, eu acredito nisso. E isso nós não temos hoje. Na minha leitura, nós não temos hoje. Né? Então, acho que a gente está no momento que a história está cobrando uma coisa da gente que nós estamos muito atrasados, né? Ou seja, eu não vejo hoje, na minha leitura, não quero ser pessimista, mas é ser realista. Eu não vejo um partido revolucionário, um movimento de massas que propõe a revolução, não vejo mesmo. Claro que eu considero que é a vanguarda que vai defender isso, etc. E tal, mas assim mesmo eu não vejo uma influência dialogando com as massas. Né? Eu vejo bastante iniciativas importantes, eu acho que essas são iniciativas revolucionárias. Né? E a gente precisa, acho que, colaborar ao máximo para que elas cresçam cada vez mais. Né? A questão é que a fome é para hoje mesmo à noite, né? O desemprego é para agora, é tudo para agora. Né? Então, o que fazer no sentido de melhorar isso? Não teria audácia de querer dar uma receita aqui. Mas eu acho que um ponto importante, camaradas, é a gente retomar esse debate, como eu vejo que o Novo Germinal está fazendo, eu vejo que outros canais também estão fazendo, o discurso revolucionário, discutir os fundamentos revolucionários. Porque se a gente não discute, e eu acho que a esquerda muitas vezes abandona a discussão dos fundamentos. O que é o Estado, né? O que é a ditadura do proletariado, o que são as classes sociais,
né? Ou seja, são debates importantíssimos, né? Que diz respeito aos fundamentos do que defendem os revolucionários, que defenderiam um programa revolucionário, e que está negligenciado por boa parte da esquerda que se diz revolucionário. Quem não se diz, tudo bem, né? Mas os revolucionários precisam discutir os fundamentos, retomar isso, porque a gente está vendo muitos revolucionários aí indo para a rua, achando que elegendo seu candidato do seu partido lá no Congresso Nacional vai fazer a ditadura do proletariado. Isso não se sustenta, infelizmente, né? Seria um caminho invisível, mas isso não se sustenta. Então, acho que o que esperar, né, desse Estado é mais ataques. E, para isso, para revidar esses ataques, a gente precisa estar organizado. E aí a organização é fundamental. Esperar que o Estado vai atender os interesses da classe trabalhadora de jeito nenhum. Vou pegar aqui para fechar, né, essa fala, uma questão que o Mandaca colocou numa intervenção anterior, né? Aquele trabalhador que foi demitido da fábrica, pegou um acerto, montou uma lojinha, né? Uma microempresa. Eu não quero ser aqui o revolucionário que defende os pequenos empresários, só estou querendo ser bem realista. Aquele cara que pegou o seu acertinho lá de 30 anos, 20 anos, estava quase para aposentar, daí foram lá e demitiram ele monta o seu barzinho, o seu negócio, né? Se ele quiser pegar, por parte do Estado, dinheiro emprestado para ampliar ou fazer o seu negócio, eu peguei os dados, mas eu vou saber porque eu peguei hoje, né? Senão eu não saberia de cabeça, não. Eu sou meio devagar com essas datas, os números. Um microempresário e aquele trabalhador que tem uma MEI, né, que é obrigado, o capital obriga, os professores, né, os vendedores, é obrigado a criar esses negócios para poder não ter direito trabalhista nenhum mesmo, já que foi atacado, né, e ser dito como empresário, empreendedor. Ele pega um dinheiro emprestado a 38%, né, de acordo com a Agência Brasil, do Banco Central. Ele pega o juros, quer dizer, o valor do juros é 38,4%, né? O grande empresário pega a 6, mas já foi 2,5. Pega a 6 até ao ano, hein? Tudo isso ao ano. Até 6,5 ao ano, né? E o cheque especial, para pensar aquele que não tem microempresário, não tem cachorrinho, não tem barraquinho de cachorro-quente, maçã do amor, nada. O que vai usar o cheque especial, hoje, chegaria até 180%. Já foi até, porque teve uma queda recente, né? Chega até 250%, né? Então, esse é o Estado, né? Esse é o Estado. E aí é importante considerar as classes sociais, porque se a gente acredita que as classes sociais não existem, uma coisa do Marx antiquado do século XIX, do Lenin, do Trotsky, da Rosa Luxemburgo, a gente iguala de uma forma mentirosa, artificial, né? Como se todos fossem iguais. E quando a gente vê lá, desde pedir dinheiro e empréstimo a juros, eu não estou achando que isso é uma maravilha, só estou constatando empiricamente, né? O Estado não funciona igual para todo mundo. E não precisa ir muito longe para poder fazer isso. Agora, quando os revolucionários caem nessa ilusão e começam a reproduzir essa ideologia de que o Estado representa todos, vamos tomar, portanto, o Estado, os revolucionários, aí a gente tem um retrocesso estrondoso, né? Estrondoso, né? E boa parte daqueles que querem o socialismo, né? Não sei, eu vou citar aqui o nome porque eu gosto de ser honesto, né? Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, majoritariamente, eu aprendi a entender as tendências, é um partido de tendências, né? Majoritariamente, né? A proposta do PSOL, programaticamente, está lá no programa, né? Para se ler só, né? É o socialismo. É o socialismo, a revolução socialista lá no programa, né? Mesmo na majoritária, né? Não vai nunca, né? Não vai nunca. O problema, nós já sabemos disso. Agora, a classe trabalhadora, né, está recaindo nesse engodo. E aí é complicado. A gente já teve uma experiência de 14 anos, um pouco mais, de governo de conciliação de classe. Como o Claudio Nor falou, né? Enquanto é interessante para a burguesia, ok, a questão é que agora a crise está se acirrando e a burguesia precisa de mais planos de austeridade, né? Seja quem for que for entrar aí depois, a gente quer o fim do Bolsonaro, mas seja quem for entrar para governar, administrar, reger o Estado, ser o regente do Estado burguês, né, vai ter que continuar fazendo ataque à classe trabalhadora. Olha a reforma do ensino médio, olha a reforma, ou seja, a destruição, né, daquilo que poderia ser melhorado, mas sei lá, esse monte de decreto que passou a funcionar agora na CLT, né, ataque gigantesco, legalização do trabalho intermitente, a gente sabe. Eu sou do interior, morei muito tempo no Mato Grosso do Sul, e não precisa estar no Mato Grosso do Sul para saber disso. Outras partes do Brasil também. O que é esse trabalho intermitente? É trabalho escravo. É uma legalização do trabalho escravo, né? Ou seja, é daí para mais, né? Enfim, querem fazer muito mais. Mas bom, eu vou ficando por aqui, camaradas, porque é muito ponto que eu vou abrindo, daí não vai fechando, vai ficando ruim a fala. Fala demais, daí não fecha, é pior ainda. Mas eu fico feliz de estar aqui, debatendo com vocês, tentando trocar essa bola aqui, aprendendo também. Agradecer os companheiros aí do chat aí, mas vai ter uma voltinha para fazer um tchau, né, Mandacaru? Eu passo para você, camarada.
Passo direto a bola aí para o camarada Glorionor fazer a última fala, digamos, mais estruturada dele, e depois eu chamo só para ele fazer a despedida. Antes, deixa eu trazer a questão que o Armando Brussolo escreveu aqui, ele colocou no chat depois que o Jean começou a falar, então não ia atrapalhar. Ele colocou aqui, ó, 2010, a magistratura instaura o lawfare e com os militares elaboram a lei antiterrorismo, que apontam para um Estado ultraliberal na economia e autoritário. Que novo Estado é esse? É que a gente nem passou. Esse é um debate muito sério, muito comprido, né? A gente nem chegou a fazer um debate estruturado sobre a nova república, né? Que é esse formato aí de presidencialismo, de coalizão, o formato específico, a forma política específica desse acordão que é a República Brasileira de hoje, né? Camarada Galdino, tua última fala mais estruturada para depois fazer só a despedida. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a meu camarada, né, de longas datas, né, o Chico, né, o Chico Fran, que leu o livro, né, e indicou aí, o livro não, o artigo, né, a gente vai disponibilizar, é uma contribuição, mas, né, fico muito feliz que o Chico tenha gostado. Agradecer muito, né, a todos, né, inclusive uma intervenção que o camarada Derson faz aqui, muito interessante, né, na impossibilidade de implantar diretamente a ditadura do proletariado. Se o proletariado já tem força, é possível se criar um governo de transição, né, um governo dos trabalhadores. Eu acho que isso é importante, inclusive porque isso é diferente, tá certo, de acreditar que é possível acumular forças, né, dentro de uma democracia, que é possível ganhar as estruturas internas, né, por capilaridade, por aprofundamento de não sei o quê. Isso tem nada a ver, né? Realmente há um momento em que ainda não é, né, o momento da ditadura do proletariado, né, mas já é possível instalar esse governo. Aliás, um governo que viesse efetivamente a fazer avançar a luta dos trabalhadores deveria ser apoiado, mesmo que com algumas restrições, e dentro do processo de fortalecer cada vez mais e armar teoricamente e armar também, né, pela arma da crítica e pela crítica das armas, a classe trabalhadora, o proletariado à frente. Então, não há, quer dizer, quando a gente discute, não há nenhum impedimento em que, em determinado contexto histórico, possa-se até, né, apoiar um governo, né, que não seja exatamente o governo da classe operária, do proletariado. Agora, o fato é que esses momentos históricos, em geral, eles estão associados, né, a situações específicas realmente, ou seja, situação de uma sociedade feudal ou semi-feudal, situações onde a burguesia não tinha o poder ainda completamente. Não é o caso do Brasil. O Brasil, a burguesia está efetivamente no poder através de um grande projeto de conciliação, né, com os setores rurais, né, principalmente o cafeeiro, e com o imperialismo, um grande acordo, desde 1930. É por isso que a gente fala, né, botando aspas, né, a revolução burguesa no Brasil, certo? É uma revolução de cima para baixo, tá certo? Não é uma revolução como foi em outros locais, né, principalmente na Europa em geral, nos países de capitalismo mais maduro, mais antigo, mas é a nossa revolução burguesa. Então, a burguesia está no poder, né? Vem ditadura, sai ditadura, 54 se tenta, não consegue, pelo menos é uma das interpretações, né, aceita que Getúlio, inclusive, suicida-se para que a ditadura não se instale. Eu tenho um pouco de dúvida disso, mas o fato é que o suicídio dele adia mesmo, né? Porque aí você tem toda uma comoção popular, né? E a coisa se arrasta, né, até o final, começo da década de 60, vem a crise, né, uma crise muito séria, 61, 63, né,
E aí, finalmente, os militares resolvem tomar conta, né? Com todo o apoio da burguesia, sem dúvida, né? E de setores amplos da pequena burguesia, das classes médias, né? As classes médias são muito perigosas, né? Bem, então isso na verdade indica que é pouco provável que a gente chegue um momento em que seja possível apoiar um governo, certo? De que já não tenha uma certa predominância, um peso político dos trabalhadores, certo? Ou seja, aquela ideia de que seria possível, né, uma burguesia progressista, uma burguesia isso ou aquilo, né? Isso a história já, né, já chutou, né, para a lata do lixo. Não é possível isso. Então, provavelmente, e dada inclusive a formação brasileira, né, nossa natureza autoritária, a própria fragilidade, né, porque é uma discussão que às vezes a esquerda não quer fazer, mas precisa. Há uma fragilidade estrutural na democracia brasileira, certo? Há uma fragilidade. A nossa democracia, não somos únicos, né? Ela tem elementos típicos, está certo, daquilo que a Agamben chama de estado de exceção permanente. Os militares nunca deixaram de mandar nesse país, certo? Nunca. Mesmo depois da redemocratização, eles continuaram mandando, eles garantiram que não fossem nem ao menos inquiridos, né? Praticamente não foram nem inquiridos, né? Quanto mais punidos, como foi na Argentina, tá certo? Eles continuaram, né? Inclusive conspiraram dentro dos governos do PT, tá certo? E ajudaram, né? E ajudaram muito a derrubar, né, o governo da Dilma. Então, isso são dados, né? E aí fica claro realmente que a gente só pode apoiar, né? Ou diretamente a ditadura do proletariado, ninguém está dizendo que isso vai acontecer amanhã e depois, né? A gente está falando aí num tempo histórico que a gente não tem como prever, ou, como a Décio coloca muito bem, um governo de transição, né? Dado isso, eu quero agradecer bastante, né, ao Jean, né? Acho que ele trouxe questões fundamentais, né? E finalizar, né, dizendo que sempre que houver um espaço, né, para que a gente possa discutir e ajudar, né, a classe trabalhadora a se organizar de forma independente, certo? Contra a burguesia, contra o Estado burguês e contra os partidos, né, da ilusão pequeno-burguesa, a gente está disposto a ajudar. A gente acha que as tarefas de revolucionário hoje no Brasil talvez se resumam, né, a isso, né? A um papel de fazer propaganda, de fazer educação, né? E de ajudar, né? De todas as formas disponíveis, né, que a gente possa ter. Não somos muito, mas também não somos tão poucos, tá certo? Existem diversos coletivos, né, além do CVM, né, discutindo essas questões, preocupados com essas questões, né? Não há nenhuma razão para a gente sair de forma atabalhoada criando uma comissão de enlace, né, para juntar. Não tem que juntar nada por enquanto, né? Preciso que as coisas maturem mais, é preciso dar tempo ao tempo, né? Quem gosta de vinho sabe quanto isso é importante, né? Então, a gente precisa dar esse tempo, mas é preciso que a gente comece realmente a discutir entre nós, porque vai chegar um momento em que é possível fazer alguns trabalhos comuns, né? É possível trocar, né, experiências, socializar experiências, né? Como é que aquela questão que foi feita lá no Paraná ou lá no Rio Grande do Sul deu certo, né? Passa aí as dicas, né, para Pernambuco. Para Pernambuco conseguiu fazer alguma coisa assim, passa também. Ou seja, a gente tem tarefas a fazer. E a tarefa principal é essa, é ajudar o proletariado brasileiro, as classes trabalhadoras, a se organizar de forma independente. 2, trabalhar junto aos setores de vanguarda, discutindo, tá certo, de forma aberta, franca, honesta, camarada, para a gente poder ver até onde é possível se chegar. Não em 2022, não em 2023, não interessa quando, certo? A gente não está aqui para fazer revolução. Revolução não se faz por encomenda, né? Lenin dizia que nunca ia fazer uma revolução. E fez, né? A gente não está para fazer a revolução.
A gente está para ajudar na organização independente, certo? Da classe trabalhadora. Até porque sem esse exército não adianta falar em tática nem estratégia. Tática e estratégia entra no vocabulário político, vindo, né, sendo absorvido, aprendido do vocabulário militar. Só tem tática e estratégia quem tem algum exército mínimo, tá certo? E no momento a gente realmente não tem nenhum batalhão, tá certo? Nenhum carro. Então é preciso entender que não temos, mas vamos ter. E não se trata de vamos ter no sentido singular, no sentido personalista. Não interessa se eu vou ou não ter, certo? Mas nós vamos ter sim, certo? Um exército organizado e que dê um basta a esse sistema criminoso, assassino, tá certo? Que destrói tudo, né? Destrói o proletariado como pessoas, né? Sugando a sua força de trabalho até o fim, né? Como um vampiro que é, tá certo? Destrói, inclusive, as relações pessoais, relações de respeito, certo? Ministro da Economia e o presidente do Banco Central, duas das principais, né, peças de qualquer república hoje em dia. Porque até 29, ser ministro da Economia, eu nem sei se tinha, vou ter que ir atrás, tinha sim, mas não tinha essa importância toda. Mas depois, né, de 29, tornou-se um cargo de máxima importância. Os caras, certo, estão fazendo dinheiro, enquanto a população, certo, come pé de galinha, eles estão fazendo dinheiro nos paraísos fiscais, né? Então, isso dá a dimensão do que é o capitalismo, né? E a natureza? Desde que se inicia esse metabolismo do capital com a natureza, a coisa começa a ser problemática. Mas era impossível prever que ela chegasse a esse ponto. Ou seja, a ânsia do capital por sugar a força de trabalho e sugar diretamente a natureza pode pôr fim ao planeta, certo? A gente precisa pensar muito nisso. As pessoas, inclusive, que defendem ecologia, têm que estar lutando pela derrota do capitalismo. Não adianta ficar por aí falando ecologia, 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 não. Certo? Se não derrotar o capitalismo vai acabar com o planeta sim. Isso é visível, né? Visível. As transformações que o planeta Terra, né, ou a Mãe Terra, está sofrendo, né, as dores não são suportáveis. Você pode fazer uma exploração infinita sobre um corpo finito. Isso aí, inclusive, não é política, não, né? Isso é uma lei física, química, físico-química, sei lá. Mas é uma coisa bem elementar, né? Não adianta você achar que, né, vai né, conseguir retirar mais, né, do que aquele espaço finito tem. E o capitalismo acredita, né, que pode se expandir em sua natureza, né, a Terra, a outros seres vivos dessa forma. Né? Então, fico por aí, tendo muito que agradecer aí, mais uma vez, né, aos camaradas, né, que nos escutaram, né, certo? Sempre firme aqui, aí, né? E hoje o programa com um amigo especial, né? Obrigado a todos. Obrigado, Glaucio. Suas falas são sempre elucidadoras aí, são sempre muito importantes. Vou passar a palavra para o Jean, para ele fazer as considerações finais. Não precisa só tchau, né? Vou embora, não. Se quiser arrematar alguma questão de debate, tá? Você faz o seu arremate final e ruma para dar o tchau, tá bom, camarada? Tá contigo. Bom, então, como a gente falou aqui hoje, né, as demandas da classe trabalhadora são gigantescas, né, as mais animalescas possíveis,
e as mais ricas possíveis que é necessário para que a gente possa viver de uma forma digna, de verdade, né? Viver realmente uma história. Eu acho que todas as formas de organização que reivindicam a revolução são muito importantes, né? Grupos de estudos, coletivos, trabalho com jornal, né? E eu estou conhecendo ultimamente, principalmente mesmo nesse último ano, além de mais de uma década, mas sobretudo nesse último ano, um ano e pouquinho, eu estou tendo acesso a uma série de coletivos. Acho que estou conhecendo novas ferramentas, conhecendo assim de perto, né? Como aqui agora, um pouco mais de perto, devido à pandemia, né? São todas elas, acho que muito válidas. E aí eu tenho um desacordozinho com o nosso camarada. Eu acho que o enlace é muito importante também. Eu acho que uma outra forma, né, de enlaçar, né, as organizações, eu acho que isso é muito importante, que eu vejo o Leonor e o Mandacaru, todos nós, muitas organizações com um propósito de construir um programa revolucionário, mas muito pequeninas, né, e isoladas, né? Eu acho que daí, nesse sentido, o enlace eu acho que é extremamente importante. Agora, daí tem outra questão, né? Eu não vou abrir aqui bem no finalzinho, né? O pessoal tem aquela ideia de que é possível unir toda, né? Aí não é necessariamente enlace, mas unir toda a esquerda, não tem como também, viu, gente? É negar a própria... O pessoal muitas vezes fala assim, mas a burguesia é sempre unida. A burguesia não é unida assim, não. Tem concorrência entre eles lá também, né? Então, assim, não dá para unir, isso é coisa idealista, o mundo romântico, né? Mas eu acho que os enlaces são extremamente importantes, é um instrumento, né? Mas, assim, quando a gente fala de pensamento do Marx, né, a gente pode, como o Lenin falava, o marxismo, de forma geral, aquele marxismo, depois dos anos 30 para cá, foi ganhando um outro significado, né, uma coisa bastante complicada, mas o marxismo no sentido que o Lenin falava ali, né, as várias contribuições da teoria revolucionária, dos revolucionários, é muito importante retomar o pensamento do Marx, né? O Riazanov falava uma certa vez, né? Às vezes a gente sabe tudo, de A a Z, né? De vários camaradas, mas de Marx, né? Muitas vezes a gente não sabe muita coisa. E não é para ser diletante, mas é para o quê? Para poder entender a nossa realidade, né? E as experiências que, no decorrer de toda a tradição revolucionária até os dias de hoje. Acho que isso é muito importante. Eu tenho mais a agradecer mesmo estar aqui dividindo essas ideias com vocês, muito simplórias ideias, né? Não é falsa modéstia, isso é perceptível. E uma coisa que eu queria dizer também, Mandaca e Claudio Honor, é que, assim, eu tenho consciência de que o Centro de Estudos, o canal Germinal, está tudo dentro de um contexto desdobrado que reivindica a história da Polop. Eu acho que isso é muito importante, porque nos anos 60, nos anos 70, né, a Polop foi um espaço de crítica revolucionária ao stalinismo. Isso, para nós que reivindicamos o trotskismo, é da mais alta relevância, né? E não só um espaço de crítica, mas um espaço de luta ao lado, junto com os trotskistas também, né, dentro da Polop. Então, eu acho que, assim, mantém, a história está em processo, né? Não sou mecanicista, trazer a Polop para cá agora, mas conversar com os camaradas da Polop, os camaradas que, como o Mandaca falou, não foi polopista, mas reivindica que está dentro desse processo histórico, para mim é um motivo de muita honra revolucionária. Não medieval, honra medieval não, mas uma honra revolucionária estar aqui conversando com os camaradas, enfim, né? Isso só mostra que dessa tradição se mantém essa abertura, esse diálogo entre os revolucionários. Isso é muito importante, camaradas. E é isso, só agradecer mesmo a todos que participaram, acompanharam aí no chat, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. E estamos aí para fazer a luta aí permanente. Obrigado, é isso. Valeu aí, camarada Jean. A gente que agradece a sua participação, né? E eu que, inclusive, queria não chega a ser me desculpar, porque os camaradas e as camaradas compreendem, mas eu não botei tanto gás aqui. Eu geralmente boto muita pilha, boto pilha no pessoal do chat, e cobro para fazerem questões, e hoje eu realmente não estou na minha melhor forma, mas acho que todos e todos compreendem o momento. O debate foi excelente, tem várias pessoas colocando ali sobre isso, né? O Gerson dizendo 2 professores desse debate, é muito conhecimento. 2 professores de história, Godinot também é professor de história e de economia. Realmente altíssimo nível dentro do campo revolucionário, o debate.
A Elisa fala aqui também, parabéns, professor Jean e professor Glaudionor, excelentes colocações. Parabéns para a Mandaca pela condição. Muito obrigado, querida. Você é sempre muito generosa. A Nathalie coloca excelentes apontamentos, Jean. O José Ochoa, parabéns, novo Germinal. Parabéns, Jean. Excelente debate, Mandaca. O Gerson, juntos somos mais fortes. A Andressa, excelente debate de hoje, tema importante e necessário para o momento atual. O Acrise coloca ótimas intervenções. O Chico coloca bom debate, parabéns e agradecimentos ao Jean, Glaudionor e Mandaca. E agora, enquanto eu vou fazendo um amarramento final, é capaz de outros camaradas e outras camaradas darem o seu recadinho ali no chat, né? Mas, enfim, eu queria, Jean, te agradecer, dizer que as portas aqui estão abertas, né, para a tua participação, agradecer a tua disponibilidade de vir aqui e fazer esse debate com a gente. Para frente, um debate que eu tenho muita vontade de trazer para cá, é quase como fosse um desenrolar brasileiro desse debate que a gente puxa hoje, que é esse da Nova República. Eu até falei antes, né? Nova República que eu estou colocando é essa república democrática que foi estabelecida no pós-ditadura militar de 64 a 85, né? A conformação do que é essa nova república e os partidos que estão colocados aí, os interesses materiais das classes sociais, como é que ficam diante dessa conformação específica da nova república, esse presidencialismo de coalizão, que é uma forma específica, né, derivada do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Mas aí, obviamente, fica para um outro momento, né, porque, enfim, hoje a gente deu esse pontapé, digamos, inicial de debater o desenvolvimento do Estado e a gente o que esperar dele, mas é só um primeiro debate, tá? Você que está aí com a gente até agora, se não curtiu ainda, não deu o seu like nesse vídeo, dê um momento, deixa o seu like aí que ajuda a gente na divulgação, assim como se inscrever no canal. Se inscreve aí no Novo Germinal, né? Aciona o sininho aí do lado da inscrição, que é para o YouTube te avisar quando tem novas lives, né? A gente tem lives na segunda-feira, às 7 horas, que é o Segundo Opinião, esse que você está vendo agora, e a gente também tem live na quinta-feira, às 7 horas da noite, que é o Debate-Papo, #Debate-Papo, que é sempre também um tema da luta de classes aí, com esse viés da independência política do proletariado. E aí a gente vai ficando por aqui hoje, camaradas, agradecemos aí o público que está com a gente até aqui, que está sempre dando essa força, não é? Se você, o recado que eu deixei passar no banner, mas não falei aqui, conheça o Centro de Estudos Vitor Meia, o portal lá, centrovitormeia.org.br, que tem todos os textos dessa tradição aí da POLOP, né? Da tradição de independência de classe, não só textos da POLOP, de outros autores também da mesma tradição, e que tem, enfim, temas maravilhosos, várias das coisas que a gente debateu aqui, tem textos lá, inclusive, do Eric Sachs, enfim, de outras pessoas também, de outros camaradas. Eu até separei aqui um texto do Eric Sachs que fala sobre esse tema, e de uma frase dele que eu esqueci de colocar aqui, uma expressão que é em relação à burguesia, à República Democrática Burguesa, né, que ele diz que é a ditadura velada, mas direta da burguesia, né? Enfim, vamos ficando por aqui, tá, camaradas? Eu encerro, como sempre, com a nossa homenagem aqui à luta dos povos indígenas, que não para e está sofrendo ataque poderoso desse governo, e não só do governo, né? Tem a questão do marco temporal que está pegando agora no judiciário. O judiciário, os povos indígenas se articulam, se organizam, o judiciário adia a decisão para tentar desarticular a luta, mas os povos indígenas estão pegando firme aí nessa luta pela retomada, tá? É uma articulação nacional de povos indígenas que pela primeira vez está acontecendo ao redor da articulação dos povos indígenas, a PIB, né? É um momento muito importante, e eu puxo a palavra de ordem dos povos indígenas junto com a palavra de ordem dos metalúrgicos de Campinas, que é uma
categoria e de um lugar específico, a categoria dos metalúrgicos de Campinas, tem uma tradição muito forte, histórica, de luta com independência de classe e autonomia frente aos patrões e aos governos. Então, fica aqui essa minha homenagem. Se eu só deixar a última palavra ali o Adelson Martins, boa noite, abraços. O Alberto Faiden, parabéns, Jean. Vladimir Mandaca, programação do Novo Jornal, sempre fantástica. E a palavra de ordem fica assim, meus camaradas, para encerrar o programa. Diga ao povo que avance. Firmes!